Olá a todos. Eu sugiro que vocês vejam a entrevista do filósofo coreano Byung-Chul Han. Nessa entrevista, que eu estou separando aqui, ele faz inúmeros destaques. Eu vou deixar aqui no link da descrição para vocês lerem. Mas antes, eu peço que vocês se inscrevam no canal, porque é importante que um canal de esquerda avance e crie aí uma espécie de hegemonia intelectual no meio que há tanta burrice. O que há de interessante e que é possível destacar nessa entrevista do Byung-Chul Han? A começar pelo título, ele diz assim: o celular é um instrumento de dominação, age como um rosário. Nessa entrevista, o Byung-Chul Han ele está falando de um livro dele que ele lançou recentemente chamado de Não Coisas. Esse livro que saiu agora recentemente chama assim, Não Coisas, Quebras no Mundo de Hoje. Ele vem dando uma continuidade numa série de livros que começa pela Sociedade da Transparência, Sociedade do Espetáculo, Psicopolítica, os novos neoliberalismos e as novas formas de poder, onde ele vem destacando as formas de poder que vem constituindo o sujeito por meio de um certo egocentrismo, em meio ao neoliberalismo e as tecnologias que vão servir de dominação. Cabe destacar que essas dominações que vêm ocorrendo no sujeito não vêm no sentido de coerção, mas justamente no seu contrário. O neoliberalismo, como o Han nos destaca, ele age de forma liberal. Ele é um sistema econômico que age em nome da liberdade. E é justamente nessa liberdade, como por exemplo ele destaca no seu livro Psicopolítica, Neoliberalismo e as Novas Formas de Poder, em que a liberdade ela é episódica. O que seria episódica? Episódica no sentido dela trazer apenas alguns episódios, mas ela traz essa ilusão para o sujeito de que ele é livre. Mas na verdade, ele é livre para autoescravizar-se, ele vai diretamente à fonte para se escravizar-se. O Byung-Chul Han também ele chama isso de sociedade do cansaço. Existe uma constituição da sociedade do cansaço, uma ausência de um eu, que vem aqui ser destacado nessa entrevista. Ele fala um ponto interessantíssimo aqui, que é uma característica do neoliberalismo. Se o neoliberalismo é um sistema econômico que virou uma doutrina, que é um sistema econômico que virou uma forma de vida e que destaca pela liberdade, as pessoas elas vão ser responsáveis por essa liberdade, mas o que ocorre é que o outro acaba sendo olhado como uma espécie de concorrente. Sendo concorrente, você cria uma espécie de narcisismo exacerbado, onde existem vários sujeitos, cada um correndo atrás do seu, livres porque eles conseguem fazer isso, ou eles são livres para fazer isso, e livres para cada vez buscar mais desempenho. No livro, por exemplo, A Psicopolítica, Novas Formas de Poder, ele vai chamar isso de sujeito do desempenho. Isso entra muito em destaque, por exemplo, com os filósofos de Frankfurt, em especial o Herbert Marcuse naquela obra Eros e a Civilização, que ele fala do princípio da realidade e princípio do prazer. Ao fazer a leitura do Freud, ele vai falar sobre o princípio de desempenho. O que vem ocorrendo hoje é justamente isso. O sujeito dentro dessa sociedade industrial da qual o Marcuse coloca, ele vai buscar por desempenho. E é o que vem acontecendo justamente hoje. O sujeito tenta desempenhar-se, se destacar, estar informado, cada vez fazendo coisas novas, renovando. E aí ele cansa de si mesmo, porque ele está o tempo todo consigo mesmo, fazendo essas coisas o tempo inteiro, e não há o outro ao seu lado para ser um constituinte de sujeito. Vejam só que interessante aqui o que ele coloca nessa entrevista. Ele diz assim, deixa eu só mostrar aqui uma parte que é interessantíssima. Diz assim, como é possível em um mundo obcecado por hiperprodução e hiperconsumo, ao mesmo tempo os objetos vão se dissolvendo rumo a um mundo de não coisas? Eu já vou explicar o que quer dizer isso. A resposta do Byung-Chul Han há sem dúvida uma hiperinflação de objetos que conduz à proliferação explosiva. Mas se trata de objetos descartáveis com os quais não estabelecemos laços afetivos. Hoje estamos obcecados com
com as não coisas, e sim informações e dados, ou seja, não coisas. Hoje somos todos infomanos. Chegou a falar em datas sexuais, pessoas que compilam e compartilham obsessivamente informações sobre a sua vida sexual. O que seriam essas não coisas e qual é o destaque aqui a ser colocado? Essas não coisas é justamente isso, esse smartphone que estamos aqui, consumindo informações o tempo todo estando a par das coisas. Mas, convém destacar algo que ele coloca aqui, o que ele está querendo nos mostrar? Que não estamos tendo contato, os sentidos desenvolvendo e não estamos tendo experiência. Experiência no sentido daquilo que o Walter Benjamin fala, que é aquilo que nos toca, que nos passa, que tem nos ensinamento com o mundo real. Ou aquilo, por exemplo, com o filósofo espanhol Jorge La Rosa, que vai ler o texto do Walter Benjamin sobre a experiência, que é aquilo que nos toca, que nos move. A nossa experiência ela está sendo destruída pelo mundo contemporâneo. Então nós estamos sendo cada vez mais escravizados pelo celular e tudo aquilo que ele nos proporciona diante do mundo contemporâneo. Isso é o destaque. O que quer dizer isso? Não estamos olhando o outro. O celular ele está se tornando uma forma de uma espécie, como ele coloca na entrevista, um rosário, do qual a gente diz amém para ele. É justamente isso, a liberdade episódica que o Byung-Chul Han fala. Por quê? Você que vai, não existe mais aquele sujeito que vem e impõe coisas para você fazer. Não, você é livre para fazer as coisas. Isso é o destaque a ser colocado. Essa não coisa vai nos constituindo como seres depressivos, narcisistas e, sobretudo, individualistas dentro dessa lógica neoliberal. Ele tem um outro destaque aqui que ele coloca. Em seu livro estabelece que a digitalização nos transformou em homo e lufens, focados mais no lazer do que no trabalho. Mas como a precarização e a destruição do emprego, todos podemos ter acesso a essa condição? E aí o Han responde. Falei de um desemprego digital, que não é determinado pela conjuntura. A digitalização levará ao desemprego maciço. Esse desemprego representará um problema muito sério no futuro. O futuro humano constituirá na renda básica e nos jogos com o computador? Questiona Byung-Chul Han. Um panorama desalentador. Com o pão e circenses, pão e circo, Juvenal se refere à sociedade romana que a ação política não é possível. As pessoas se mantêm contentes com alimentos gratuitos e jogos espetaculares. Prestem atenção nisso. A dominação total é aquela em que as pessoas se dedicam a jogar. A recente hiperbólica série coreana da Netflix, Round 6, em que todo mundo só se dedica ao jogo, aponta nessa direção. O que ele está apontando aqui? Qual a direção que é? Que nós estamos contentes com essa lógica e o que há de desastroso nisso? Não estamos sendo sujeitos políticos. Não estamos observando a sociedade, cada um dentro do seu quadrado, cada um com a sua lógica, cada um com o seu narcisismo. É aquilo que a Margaret Thatcher, a dama de ferro do neoliberalismo, fala. Não existe essa coisa de sociedade, o que existe são indivíduos. O que está acontecendo hoje são vários indivíduos. E dentro dessa conjuntura, onde não há mais industrialização, há a desindustrialização e a informatização do mundo, as pessoas estão cada vez mais alienadas dentro desse contexto. É justamente isso que está acontecendo. O principal destaque é, dentro dessa conjuntura, há vários elementos que eu posso colocar aqui, mas para resumir, não estamos indo de encontro com o outro e não estamos tendo experiência. Experiência no sentido cotidiano mesmo e no sentido de aprender coisas com o outro. Em uma sociedade onde há muitos indivíduos, o outro parece que é olhado como inimigo, porque dentro da lógica neoliberal, você tem que ser o sujeito do desempenho, ou aquilo que o Marcuse diz, o princípio do desempenho. Temos que nos destacar o tempo todo, temos que correr atrás das coisas o tempo todo. Eu sugiro que você veja essa entrevista
no El País é muito interessante para a gente pensar no mundo contemporâneo e de que maneira essas tecnologias estão nos constituindo enquanto sujeitos. Grande abraço e até mais.